Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com a orientadora educacional da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, atualmente em 2 escolas, mestre e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE da FAED-UDESC, que veio conversar conosco sobre seu projeto de tese denominado Consolidação da Educação Sexual como tema de pesquisa, mapeamento das dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação no Brasil, mestre e doutoranda Raquel da Veiga Pacheco. Bem-vinda, Raquel. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, participando do programa Educação Sexual em Debate. Obrigada. É uma honra tê-la conosco. Agradecemos antecipadamente a sua presença, né? E registramos a presença das bolsistas deste programa de extensão. Mariana. Olá, ouvintes da Rádio Desk. E Sabrina. Bom dia, professora. Bom dia, ouvintes. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, interface com as tecnologias, este ano na 12ª etapa. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro do grupo de pesquisa EduSex, que idealizou este programa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 48 99698 8484 ou uma mensagem em nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Bem, vamos aproveitar a presença da Raquel. Raquel, parabéns pela temática, né, a ser pesquisada em seu doutoramento. E eu gostaria que você situasse os nossos ouvintes com relação à escolha do tema de sua investigação, consolidação da educação sexual como tema de pesquisa, mapeamento das dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação no Brasil. Então, vamos lá. A educação sexual, para mim, é um tema caro há mais de 10 anos. Desde que eu entrei na pedagogia aqui na UDESC em 2008, conheci a professora Sônia Mello na disciplina de Educação e Sexualidade, me aproximei do grupo EduSex. De lá para cá foram disciplinas, eventos, congressos, participações, escritas de trabalhos. Fui bolsista, inclusive, desse projeto aqui, do projeto de extensão, que tem como ação esse programa de rádio. Fui bolsista em projetos de iniciação científica. Fiz um mestrado aqui também na UDESC, na FAED, com a professora Sônia. E agora, então, especificamente, me debruço na pesquisa de doutorado, né? Essa pesquisa, ela está ligada diretamente às produções acadêmicas, às dissertações e às teses, que tem como foco a investigação de temas relacionados à educação sexual. Então, são produções acadêmicas produzidas em programas de pós-graduação em educação no Brasil. É sobre isso que eu me debruço nessa investigação do doutorado. E as produções voltadas ao tema da educação sexual. Exatamente. São as produções que contêm no título, em seu título, tanto de tese ou de dissertação, a educação sexual. É algo bem importante, né, Raquel, esse levantamento das produções de tese, principalmente no momento em que a gente vive no país, alguns equívocos com relação às pesquisas, né? Isso é muito importante. Sim, sem dúvida. Raquel, conta um pouquinho para a gente sobre os objetivos do teu estudo. Então, o objetivo principal dessa investigação é, de fato, esse mapeamento das dissertações e das teses defendidas, então, nos programas de pós-graduação em educação no Brasil, que tem a educação sexual como tema de pesquisa. Outros objetivos são levantar e aprofundar estudos teóricos das categorias bases do projeto, levantar as principais características das abordagens de educação sexual que aparecem, né, nessas dissertações e nessas teses produzidas, averiguar quais são as contribuições dos programas de pós-graduação em educação no Brasil para a história da institucionalização e da consolidação dos saberes sexuais contemporâneos também, né? O que está sendo produzido e publicado nesses programas e, possivelmente, então, subsidiar um levantamento da produção da área para a formação intencional e emancipatória de pesquisadores e educadores sexuais.
Raquel, eu uso muito um texto que você escreveu sobre a educação sexual emancipatória. Gosto muito. Cada vez que nós vamos fazer formação, nós levamos o seu texto. Quando você explica para o nosso ouvinte que vamos olhar quais são a educação sexual que está se pondo na contemporaneidade, você pode esclarecer para o ouvinte só um pouquinho o lugar do nosso olhar? Uhum. Tem várias vertentes, né, que podem trabalhar a educação sexual. A vertente que o grupo EduSex trabalha, que é a vertente que eu acredito, é essa vertente emancipatória, né? É uma vertente que sensibiliza o olhar, que traz uma liberdade individual, um respeito ao próximo. É uma vertente que tem como base os direitos humanos, os direitos sexuais como direitos humanos. É uma vertente que olha para o ser humano como um ser completo, como um ser sexuado, como um ser que educa e é educado a todo momento e a todo instante. E faz uma educação sexual sempre, né, Sempre, Raquel? a todo tempo. Raquel. Mesmo que não saiba, né, Patrícia? Exatamente. Isso é muito importante para que o educador, para que os pais, as mães entendam que mesmo quando a gente diz que não há uma educação sexual, sempre há um processo de educação sexual acontecendo, né? No seu caso, você vai investigar as pesquisas. Sim. Né? O que dizem as pesquisas, que concepções são essas de educação sexual, né? Que abordagens são essas, né? Que vertentes, né? Raquel, nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Já comentei há pouco com relação à compreensão das pesquisas e os estudos sérios, né? Realizados em nosso país. Né? Você vai justamente mapear esses estudos, legitimando a contribuição deles para o campo da educação sexual. Você pode nos falar sobre a relevância desse estudo? Sim, claro. De fato, a gente vive hoje um momento bem difícil, né? Um momento político diferente, conturbado, especialmente agora no campo da educação, né? É um momento de muita tensão. As pesquisas têm recebido cortes de incentivo, cortes de recursos, justamente nesse momento em que eu busco sinalizar a importância delas, né? É um pouco contraditório o que eu venho fazendo e o que acontece no atual cenário do Brasil. Mas também me vejo como alguém que está resistindo, né? Lutando pelo que acredita, buscando fazer pesquisa dentro do que acredita e do que estudou, né? Há muitos anos para fazer isso. E é uma forma também, né, Raquel, de mostrar a seriedade dos trabalhos, das pesquisas que vêm sendo feitas, né? Você é uma estudante de iniciação científica, né? Primeiro, bolsista de extensão, iniciação científica, realizou seu mestrado nesta universidade, hoje realiza seu doutoramento, né? Exatamente. E uma orientadora educacional fazendo um belo trabalho em 2 escolas da Rede Municipal de Ensino. Em 2 escolas. E toda essa minha trajetória, com exceção agora do doutorado, eu tive bolsa, né? Então, eu fui, de certa forma, financiada para fazer esses estudos. Então, eu entendo também que é um tipo de devolução para a sociedade toda essa contribuição e a pesquisa nessa área, né? Sim. Desculpa, Patrícia. Não, bonito ver seu compromisso e ressaltar o compromisso. Isso é muito importante, né? Então, eu acredito que, de certa forma, realizar esse levantamento da produção da área e analisar as contribuições teórico-metodológicas pode ser relevante, na medida em que essas pesquisas podem mostrar temas, né, que muitas vezes são considerados, sim, polêmicos, mas que são pesquisas e produções potentes, disseminadoras de abordagens de educação sexual da realidade brasileira. Então, mapear e analisar por onde caminham essas pesquisas, para que a gente possa se situar e ver para onde que a gente pode também apontar as próximas pesquisas, né? Então, é interessante investigar e se questionar como que a temática da educação sexual tem sido apresentada nas dissertações e nas teses defendidas nos programas de pós-graduação em educação no Brasil, quais são os aportes teóricos metodológicos dessas pesquisas, que nem sempre são os mesmos, quais são os temas específicos que são investigados e por que eles são elencados, né, pelos seus autores, pelos orientadores, se há indícios nesses estudos que versem especificamente numa perspectiva de educação sexual intencional e emancipatória, né, como é o caso da nossa
nossa vertente, que a gente acredita. Quais são as possibilidades de estudo e análise dessas pesquisas, subsidiar a informação de novas pesquisas, de pesquisas inovadoras para a área. Então, mapear aquilo que a gente já produziu, olhar para trás um pouquinho, historicamente, o que já foi produzido, é importante, né? Para ver ainda o que é preciso ser explorado, o que ficou para trás. E isso é fundamental para dar, então, sequência nos estudos da educação sexual. Muito importante. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, nós estamos com a orientadora educacional da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, atualmente em 2 escolas, mestre e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGF-AED UDESC, que veio conversar conosco sobre seu projeto de tese denominado Consolidação da Educação Sexual como tema de pesquisa, mapeamento das dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação no Brasil, Raquel da Veiga Pacheco. Raquel, você já iniciou o seu estudo, né, nessa etapa do seu doutoramento. Você pode nos apresentar alguns dados já encontrados? Sim, hoje eu me encontro finalizando a etapa de coleta de dados, né? Então, me debruçando sobre as instituições e os programas e cursos de pós-graduação em educação que existem no Brasil. É um trabalho bem minucioso, né? Em que eu utilizo inicialmente as informações do site da CAPES, né? Que é o órgão que desempenha um papel fundamental na expansão e na consolidação da pós-graduação no Brasil. Sim. E através dele, eu vou então para a plataforma Sucupira, que é o órgão que avalia os programas de pós-graduação, e olho para aqueles programas que são avaliados e recomendados, então, na área da educação. Através desses portais, eu localizei, então, todas as instituições, programas e cursos reconhecidos e avaliados na educação. E o que eu posso dizer para você, professora Patrícia, e para os ouvintes, né, que estão nos ouvindo agora, é que hoje nós temos 141 instituições de ensino que têm programas de pós-graduação em educação com cursos avaliados. Algumas dessas 141 com mais de um programa, com mais de um curso, né? Então, se a gente for pensar em número de cursos e número de programas, supera esses 141. Um outro dado que eu já posso trazer para vocês é que até agora nós temos, então, pelo menos 74 dissertações e 18 teses encontradas já tratando diretamente da temática de educação sexual. E quando eu olho, que eu também estou olhando para as matrizes curriculares daqueles programas onde elas estão disponíveis, né? Que essa também já seria uma outra discussão, né? Da outra tese, da né, outra Raquel? tese. O que a gente encontra, né? Olhando então para esses programas, todos eles têm disponíveis para o acesso da população, todas as dissertações e teses, tem, não tem, tem as suas matrizes curriculares. E aí, quando eu olho especificamente para as matrizes curriculares, eu já encontrei, então, 25 disciplinas que também versam especificamente de educação sexual. Especificamente na educação sexual, olha que bacana. Que contém educação sexual no seu título e na sua ementa. E, de certa forma, estão contemplando a temática. Exatamente. Tá. Raquel, nós estamos em um programa educativo, né? Consideramos de suma importância, estamos conversando sobre isso, uma educação consciente e intencional, no entendimento de que somos todos sujeitos sexuados. Assim como nós entendemos que um trabalho de educação sexual pode corroborar com a emancipação humana. Eu gostaria que você, como educadora, orientadora educacional, comprometida com uma proposta de educação sexual emancipatória, pontuasse a importância desse diálogo na atualidade, que endossa, né, o seu comprometimento também como pesquisadora em um doutoramento nessa área. É fundamental que a gente discuta essas questões, né? Como a gente já falou no início do programa, nós somos todos seres sexuados, nós tecemos relações educativas entre nós e o mundo o tempo todo, né? A todo instante. E como a gente entende os seres humanos, então, como seres sempre sexuados que se educam nessa relação com o outro, com o mundo, essas relações constroem conhecimento também. E esse conhecimento, por sua vez, acaba sendo um conhecimento sexuado. Portanto, uma vez que nós somos seres sexuados, que tecemos relações sociais, que, por sua vez, são relações também de educação sexual, com ou sem intencionalidade, como a gente já falou, o diálogo sobre isso é urgente e mais do que necessário, né? Considerando o momento atual que a gente vive, considerando que
que pouco se fala e ainda é um tema considerado tabu e polêmico por muitos. Então, eu acredito também pela minha trajetória, tanto a minha trajetória acadêmica quanto a minha trajetória profissional como educadora, como orientadora educacional em escolas, eu vejo e observo de perto as dificuldades e as barreiras dos professores, dos coordenadores, dos profissionais da educação de trabalhar com essas temáticas, né, nas salas de aula e nos espaços educativos. Todos os trabalhos que têm uma abordagem de educação sexual inicialmente se encontra barreiras, né? Então, dialogar sobre essas experiências é importante e necessário para que a gente tenha uma reflexão crítica e permanente sobre isso. Sim, muito importante. Nas escolas que você trabalha, Raquel, ampliando a nossa conversa, há hoje algum projeto específico de educação sexual? Não, hoje eu tô afastada, né? Tô licenciada para me dedicar agora ao final do doutorado. Mas o que eu percebo nesses anos de prática que eu vivi, que são muito poucos, não por falta de interesse, mas por medo da resistência. Porque como a gente falou que é um tema tabu, um tema polêmico, quase sempre, né? A gente não pode dizer sempre, mas em grande parte das vezes há uma resistência, seja pelas próprias crianças, seja pelas famílias, seja por alguns professores, né? Às vezes não se sentir à vontade com a temática, ou quando se sente ter medo das reações da comunidade. Eu já participei de escolas que fizeram grandes trabalhos sobre isso e que tiveram questões partidárias influenciando diretamente na divulgação das produções, por exemplo, na escola, né? E aí voltaram atrás, acabaram depois até mostrando a produção dos trabalhos, mas naquele dia que havia sido marcado para fazer a apresentação oficial, algumas pessoas com questões partidárias foram até a escola e barraram a apresentação daqueles trabalhos. Então, hoje em dia, os professores eles têm muito receio de lidar com a temática. O que torna importante, né, Raquel, que a gente intensifique ainda mais esse diálogo para que a gente, né, para que as pessoas consigam compreender, as famílias, os pais, que a educação sexual sempre vai estar acontecendo. A grande diferença é se nós vamos fazer esse diálogo intencionalmente, né, nessa perspectiva de respeito, de respeito, né, à dimensão da corporeidade, de respeito às escolhas, no sentido, né, da emancipação e na perspectiva de direitos, né, de direitos sexuais como direitos humanos, né? Raquel, nós temos aqui no programa um quadro que é denominado As Dicas da Semana. Né? Você pode aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, um filme que oportunize aos ouvintes, né? Buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre esses estudos. Quando você falou agora há pouco, eu me lembrei do nosso colóquio. Eu sei que você deve ter trazido suas dicas, porque a gente programa, né, esse roteiro e o nosso entrevistado, a nossa entrevistada recebe esse roteiro anteriormente. Mas quando você fala dos receios que os educadores têm sentido no momento de trabalhar, eu penso que já vale a pena a gente começar a divulgar o nosso colóquio, né? De grupos de pesquisa, formação de educadores, educação sexual, que nesse ano, estamos na etapa de programação, esse ano acontecerá de 8 a 9 de outubro, de 8 a 10 de outubro, desculpa, gente, de 8 a 10 de outubro, aqui nas dependências da FAED, UDESC, e vai discutir justamente qual o respaldo que os educadores têm para efetivar trabalhos de educação sexual intencional sem receio, com base nos direitos, com base na Constituição, com base na BNCC. É importante, Patrícia, teres pontuado isso, porque não quero que a minha fala pareça que a gente não pode falar sobre o assunto, né? De fato, o colóquio era uma das minhas indicações aqui do meu roteiro também, para os ouvintes participarem. Mas é muito importante a gente frisar que há, sim, bases legais para que os professores e os educadores trabalhem essas temáticas na escola. Inclusive, a gente tem um trabalho aqui do próprio grupo da Melanie, que terminou o seu trabalho de conclusão de curso, Sim. achando e mostrando
encontrando brechas legais onde comprovam que sim, nós podemos trabalhar essas temáticas nas escolas. Né? A grande questão, né, Raquel, é a gente entender qual é a concepção de sexualidade, né? Porque se a sexualidade a gente trabalhar um sujeito inteiro, integral, toda a educação, toda ação educativa vai levar em consideração a sexualidade, os afetos, né? Sim. As relações construídas nesse espaço, aí presente essa educação sexual. Né? Mas deixa eu deixar você fazer suas dicas. Então, as minhas dicas, puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado, né? A brasa para mim. Como eu estou estudando as dissertações e as teses, a minha indicação para os ouvintes é justamente essa. Que procurem os sites dos programas de pós-graduação. Em especial, eu divulgo aqui o site da pós-graduação aqui da UDESC, que é www.ppge.desc.br. Lá os ouvintes vão encontrar um link para as teses e um link para as dissertações produzidas no programa. Muitas das dissertações e teses estão integralmente disponíveis online para que possam ler, estudar, e tem temáticas muito interessantes, né? E aí eu deixo que explorem, como são 141 instituições, e pesquisem também por outras instituições que acharem interessante, porque muitas delas têm teses e dissertações muito interessantes para que a gente estude e se aperfeiçoe nessa temática. Trabalhos belíssimos, né, Raquel? De um comprometimento com a educação, que é bem importante, né? E principalmente, assim, muitas vezes as pessoas têm dúvida sobre referenciais, sobre onde vão buscar, às vezes não tem condições de acessar alguns livros, mas as teses trazem, né, em muitos momentos, as dissertações, essa leitura, uma fundamentação teórica, né, possibilidades de autores para fazer uma leitura, né, para que ajude isso na efetivação de trabalhos intencionais no campo da educação sexual, que é o tema que a gente trata aqui. Exatamente. Hoje, com a internet, esse acesso está muito facilitado, né? Uma obrigação das pós-graduações também terem os seus bancos de teses e dissertações, então, disponíveis exatamente para que a sociedade tenha esse retorno do que está sendo produzido na academia e possa também fazer a sua leitura, ter o conhecimento dos autores. Tem alguns projetos, algumas produções que, para além das questões teóricas, trazem registros de práticas. Então, é muito interessante fazer essa leitura e ir se apropriando desse conhecimento que já foi produzido. Sim, de uma maneira geral, esse programa, né, Raquel, também traz educadores com boas práticas no sentido de práticas efetivadas no campo da educação sexual, né? Isso também para os ouvintes ficarem atentos, que aqui, de vez em quando, a gente tem aqui educadores dizendo, olha, na nossa escola construímos, né? E algo muito importante, né, Raquel, com relação a esses receios e as famílias e tudo isso, assim, há muitos anos a gente acompanha o trabalho de profissionais brilhantes no campo da educação, orientadoras, e me lembro muito de uma frase da professora doutora Sônia Mello, que é a líder do grupo de pesquisa, idealizadora de todas essas ações, e ela dizia, a gente precisa entender se nós realmente queremos as famílias na escola e o que nós queremos das famílias, porque se a gente não constrói uma relação de diálogo, um diálogo sereno, um diálogo respeitoso, né? E um diálogo no entendimento de que família e escola têm sujeitos que se tem um caro apreço em comum, que são os filhos, que são, né, os jovens, as crianças. Se não se entender esse trabalho e não se construir esse entendimento que é coletivo, às vezes fica muito difícil, né? E às vezes a gente encontra uma ideia de que a família, mas a gente não chamou a família para conversar, a gente não chamou a comunidade para dizer qual é o referencial, por onde a gente caminha, por onde a gente trabalha. E isso é muito importante, né, Raquel? Sem dúvida. Muitas vezes a gente exclui a família dessa participação, né? E porque trazer a família para a discussão, justamente é isso que tu falou, envolve essa escuta, envolve esse entendimento dialógico, de que a família não vai apenas absorver aquilo que a escola está passando, a gente tem que ouvir a família, ouvir as contribuições da família, conversar, nem sempre a gente vai ter uma mesma opinião sobre os determinados assuntos, mas o nosso objetivo principal é sempre o mesmo, que é o aluno, né? Que para eles é um ente querido, para a gente também, mas é um aluno, é uma pessoa que é em comum, cara em comum para
para ambos, né? E aí, aproveitando até para desconstruir um pouco esse equívoco, né, Raquel, de que a escola não educa. A escola educa porque nós nos educamos nas relações. Sim, o tempo né? todo. Já diria Paulo Freire. Então, não há como o professor ser alguém que só faz um trabalho sob o ponto de vista cognitivo. Isso não existe. Né? Se constroem relações, se trabalha afetividade, se diz das intencionalidades e aí presente a educação sexual. Raquel, querida, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente gostaria de agradecer imensamente as suas dicas. E aí fica aí para o nosso ouvinte, né? Reforça, né, a importância de buscar as teses e dissertações, começando aqui pela UDESC, né, no programa de pós-graduação, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, agradecendo muito a sua partilha conosco. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, professora Patrícia, as meninas bolsistas e a todos os ouvintes, um excelente dia e um bom final de semana. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM, Florianópolis.